Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas não deixando de ser realista, obviamente, porque a gente precisa às vezes não ficar se andando na própria loucura e ir em direção à luz da sanidade, da claridade para a gente chegar ao pico do nosso autoconhecimento. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram, no meu TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem consumir um outro tipo de conteúdo, tudo voltado ao desenvolvimento, o nosso autoconhecimento, relacionamentos, que eu tenho certeza que pode te ajudar também. Estamos chegando realmente Estamos, né? Na sexta-feira, na grande sexta-feira do ano. Não é sexta ainda, estamos na quarta, mas dezembro é o sextou do ano. Estamos chegando no final de semana do ano. E eu costumo fazer, mais pro final do ano, um recap de tudo que me aconteceu, mas mais especificamente nas merdas. Que principalmente eu fiz, eu escolhi, eu decidi, com certeza, para que eu tente não repetir alguns erros, alguns padrões, porque eu acho assim, é muito difícil você evoluir quando você fica repetindo padrões que estão fazendo mal, que não estão te fazendo, sei lá, tipo, não faz sentido ficar permanecendo e insistindo em alguns erros. Tanto é que tem a trend lá que saiu no Insta, saiu no TikTok, como eu vou ser triste se em 2024... E assim, poxa, é legal, nos traz esperança, nos traz ânimo olhar para trás e ver as bênçãos que a gente veio conquistando ao longo do ano. Acho show, eu acho que isso é um combustível. Mas se definitivamente você quer crescer e amadurecer, você precisa pôr luz nas merdas. E é assim, o que eu aprendi com elas. Eu acho que assim, é justamente essa mania de algumas pessoas de enfiar embaixo do tapete, de não assumir alguns erros e algumas decisões erradas, que a pessoa continua persistindo e patinando no mesmo lugar. Tanto que eu fiz a trend reversa, né? Como eu consegui ser feliz apesar de. E coloquei lá algumas coisas que me aconteceram esse ano. Geralmente eu faço mais pro final do ano essa lista, mas eu sei que no final de ano a gente tá distraído, tem gente que tá na praia, e eu queria muito que vocês escutassem esse episódio, porque eu fiz aqui uma lista e eu recomendo muito que vocês façam, porque geralmente a gente esquece disso. Porque se eu falo em inteligência emocional, se eu falo em autoconhecimento, eu preciso extrair de algumas situações, principalmente as mais difíceis, algo, um aprendizado, mesmo talvez não um aprendizado, mas quem sim, quem não, quem nunca pode estar na minha vida, tá? Para esse episódio, teremos o apoio de uma das marcas que eu acho que mais promove autoconhecimento aqui com a gente, que é a Hywell. A Hywell é uma plataforma que chegou no Brasil como uma forma de facilitar o acesso nosso a terapeutas, a psicólogos. Geralmente a gente fica perdido, às vezes não quer ir na indicação de um amigo, eu não gostei da linha de tratamento desse. Às vezes a gente acha que é fácil, porque tem muitos psicólogos, mas é um match que tem que acontecer entre o terapeuta e o terapeutizado, que não é assim, não é do dia para a noite. Então eles contam com mais de 1.500 psicólogos certificados dentro da plataforma. Contém um algoritmo super inteligente que você responde lá algumas perguntas e ele vai te dar opções. E dentro dessas opções, antes mesmo de você fechar o seu plano terapêutico, você pode fazer algumas videochamadas antes, gratuitas, para você ver se deu um match, se foi legal, se o profissional, gostei do jeito dele falar, gostei da linha de tratamento. Então você pode experimentar antes de fato fechar o plano. Então acho que se a gente está falando de autoconhecimento, não tinha como ser outro apoiador aqui do que a Hywell. Lembrando novamente, gente, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem o aplicativo, fazer ali a inscrição de vocês. Lembrando que isso, às vezes, o simples fato de você clicar no link, você já mostra para a marca que isso é relevante aqui e de certa forma acaba apoiando para que o pod exista. Então vou deixar aqui embaixo, você que prometeu que vai para terapia, que está pronto para ir para um processo terapêutico, ou quer começar esse processo dando uma investigada, vou deixar o link aqui embaixo. Então eu fiz essa lista
Vou abrir a minha cozinha. No último episódio eu abri minha cozinha até demais, porque até chorei aqui com vocês, coisas que assim, teve gente que ficou assustadíssima. Eu falei, meu Deus, André, eu nem imaginava você chorando. Pois é, mas assim, talvez vocês não saibam, mas eu sou humana também, eu sofro também. Principalmente quando as coisas saem do meu controle. E eu acho que ali foi um choro mesmo de desgaste, de cansaço, de ver a coisa saindo das minhas mãos. Mas é aquilo, feito está, e agora a gente precisa parar de chorar no leite derramado e resolver. E aí é que eu fiz umas listas, tá aqui do meu ladinho, eu vou acessar ela todo o tempo, e principalmente o que é que eu fui aprendendo ao longo deste ano. Primeira coisa que eu coloquei aqui foi: jamais negligencie o seu instinto, intuição, voz do Espírito Santo, de forma nenhuma. Não negligencie. Porque nesse ano, tinha uma pessoa, no final do ano, essa pessoa conheceu uma pessoa muito próxima minha, e essa pessoa sempre falava dela e eu não sei, eu não tinha uma opinião muito bem formada. E aconteceu que por algo lá, por um negócio, eu me aproximei dessa pessoa. No primeiro momento parecia muito legal essa pessoa, do finalzinho do ano passado, e aí a gente veio caminhando ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e sempre assim, virava e mexia, a gente conversava, trocava algumas ideias, nos encontramos algumas vezes, um churrasquinho aqui. E eu era uma pessoa que consumia o podcast e tudo mais, parecia ser muito legal. Mas alguma coisa lá no meu fundinho, bem lá no meu fundinho, eu tinha poxa, não tenho uma opinião. É diferente daquelas pessoas assim que parece, sabe o que você parece que é o encontro de alma? Que você não tem dúvida, que você tipo, se conecta com a pessoa e aí os pensamentos, os ideais, os valores batem muito e é como se vocês se conhecessem há muito tempo. Não foi. Foi algo que eu fui sempre assim, um pezinho, a pontinha do dedo na piscina, mas o outro pé completamente para fora. Então é como se assim, e para mim a minha intuição ela é muito mais o Espírito Santo. Eu senti assim um leve incômodo, mas eu confesso para vocês que eu deixei um pouquinho de lado e permiti, eu acho que a aproximação levemente dessa pessoa. Às vezes falei algumas coisas, contei algumas coisas, assim, a gente dentro do possível conversava. E eis que não, para minha surpresa, porque eu não posso dizer que eu estava surpresa, porque tinha esse dedinho meu ali dentro da piscina desconfiando das coisas. Eu descobri que essa pessoa, ela depois estava tentando me queimar, sabe? Do tipo, olha, toma cuidado com a Andréia. Olha, será que a Andréia, num caso assim, ela não vai fazer assado? Será que é assim mesmo que ela tá falando? Né? Então, assim, ouviu histórias pela metade de pessoas que não vão muito com a minha cara e acreditou na pessoa. E tá tudo bem, não é todo mundo que tem que gostar de você, e eu acho que cada um faz a interpretação que faz de você, mas é diferente a pessoa que sai tentando te queimar para as outras. Então, assim, acho que o primeiro aprendizado que a gente precisa tirar e quanto mais maduro, quanto mais próximo de Deus, quanto mais você deixar aflorar essa intuição, esse sexto sentido e não negligenciar, maiores as chances de você não se estrepar. E ali eu me estrepei feio. E a sorte, assim, que uma dessas pessoas, porque com certeza ela deve ter falado para mais pessoas, mas uma dessas pessoas era muito minha amiga. E ela me contou. Ó, fulana falou para eu tomar cuidado com você, piriri pororó. Então, assim, foi uma decepção, dói, porque você não espera que uma pessoa que você está conversando ali, que você tem até uma troca legal, esteja tendo esse tipo de fala. Fiquei decepcionadíssima, assim, é uma pessoa que, nossa, eu cortei do meu convívio, já nem sigo mais, não quero por perto, porque é o tipo de pessoa que não é que ela não goste de você e tudo mais, mas ela faz questão que outras pessoas não gostem de você também. Então, não negligencie. Se vocês sentirem que, olha, essa pessoa, esse lugar, esse trabalho, esse carro, não façam. Pede mais sabedoria, pede para Deus mostrar, assunta mais com as pessoas, ouça mais algumas outras pessoas, uma segunda opinião, mas não sai por aí se abrindo, falando com pessoas que pode estar com a faquinha nas tuas costas. Segundo passo, segunda coisinha aí que
esse ano me mostrou. Então, primeiro de tudo, não negligencie a sua intuição. Segundo, não dê o passo maior do que a perna. Esse ano foi um ano em que, especificamente em relação ao nosso apartamento, eu acho que eu já contei aqui para algumas pessoas, a gente morava num apartamento legal, ok, e a gente começou a sentir falta de um espaço. Então, nesse outro lugar onde eu tava, o meu escritório, por exemplo, era dentro do closet. E era um espaço pequeno. Então, eu tinha que deixar minha cadeira de um jeito que, se eu estivesse atendendo ou gravando, o Maicon precisava passar aqui pelado. E às vezes atrapalhava porque a roupa estava dentro do quarto e eu estava atendendo. E era um lugar meio mal distribuído. A gente tinha um vizinho na época que fumava pra caramba. Então, assim, nosso apartamento, ele fumava dentro do banheiro e era duto, e o cheiro do... Então tinha algumas coisinhas assim que começaram a meio que incomodar a gente, e a gente pensou, vamos pra um lugar maior, porque daí a gente pega com um quarto a mais e transforma esse quarto no teu estúdio, no escritório, piriri pororó. E a gente deu um passo muito grande. Não é que a gente aumentou, por exemplo, um pouco o custo de vida, a gente dobrou o nosso custo de vida. E de certa forma, hoje assim a gente olha pra trás, não foi só um erro financeiro, foi um erro de ego. Porque vindo de onde eu e o Maicon viemos, de muita necessidade, de muita vontade, a gente vem com essa gana, e eu sei que muitos de vocês também, com essa gana de vingar a pobreza. Então a gente quer ter, a gente quer possuir, a gente quer mostrar pra gente mesmo, não é nem pros outros, porque as pessoas a gente não contou pra ninguém que a gente fez a mudança. Mas a gente quer provar pra gente mesmo que a gente pode. Então eu quero provar que se eu quiser uma bolsa, eu compro a bolsa. Eu quero provar que se eu posso comprar um carro, eu compro o carro. Eu quero provar que se eu quero morar melhor, eu vou morar melhor. Mas foi um passo muito grande, assim. Foi um degrau que talvez a gente teria chegado, mas a gente pulou uns 2, 3. E obviamente isso custou financeiramente, porque mesmo é o que eu falo pra ele o tempo todo, não é que a gente consegue pagar, que a gente precisava estar pagando tudo isso. Então não faltou de forma nenhuma, não prejudicou as nossas finanças, mas talvez a gente poderia ter investido em outras coisas, sabe? E no final das contas a gente chegou, achou que era um lugar melhor, com pessoas melhores, no final das contas é a mesma coisa. Tem vizinho barraqueiro do mesmo jeito, tem vizinho barulhento do mesmo jeito. Logo que a gente mudou, começou uma obra do lado gigantesca. Então, assim, é pura terra do lado, as janelas têm que viver. Tá um ano que as nossas janelas estão fechadas e mesmo assim entra barro. E quem sabe que é do Maringá é uma terra de chão vermelho, então, assim, suja bem. Então, assim, foi um passo maior do que a perna. Então, tomem cuidado, sabe? Não queiram antecipar coisas que podem vir gradualmente. O preço, geralmente, o custo que isso vai ter na sua vida é muito grande. Porque, assim, o custo que teve para nossa paz foi muito grande. Então, às vezes, era melhor a gente ter feito, assim, uma reforminha, uma mudança de móveis no outro apartamento, que já teria solucionado o nosso problema. E não deixem o ego falar tão alto. Eu nem coloquei isso aqui, mas eu acho que quando a gente fala de não dar um passo maior que a perna, não se guiem pelo ego. Não é porque você pode pagar que você precisa pagar. Não é porque você pode fazer que você precise fazer aquele negócio para mostrar para alguém ou para provar para si mesmo. Não deixem o ego dominar vocês, de forma nenhuma. Terceiro, traumas, experiências ruins, você trata em consultório. Isso aqui faz muito, tem muito link com esse lance do apartamento. Se eu tenho os meus traumas de ter passado necessidade, de ter passado vontade, de ter sido negligenciado em algumas coisas, eu trato isso dentro da terapia. Eu não trato isso comprando, eu não trato isso provando para mim mesmo que eu posso morar num prédio de alto padrão, que eu posso comprar um carro zero, que eu posso gastar com 1000 viagens. Traumas e experiências que você não se curou,
Ai, André, eu tenho um consumismo porque eu quero provar pra mim mesmo que agora eu posso. Ou, ai, Andréia, eu tenho um problema de relacionamento, então eu fico entrando em diversos mil relacionamentos pra provar que eu tô bem. Isso aí você não trata se relacionando, comprando, gastando. Não, isso a gente trata em terapia, a gente trata em consultório. Não é se colocando em situações piores. Porque quando a gente tem essas coisas não tratadas, a gente paga o preço. Então hoje a gente paga um preço alto por tanto eu quanto o Maicon querer provar pra gente mesmo que a gente estava vingando a pobreza. Não façam, não deixam o ego, sabe, falar mais alto que vocês. E aí, por isso, quando eu li, assim, eu tava scriptando aqui a lista, eu falei, cara, não tinha outra marca não tá junto com a gente do que a Highwell. Não negligenciem processo terapêutico. Tem coisas que às vezes estão patinando na vida de vocês por falta de terapia, por falta de tratamento. É por falta de um profissional ir lá nessa caixinha de Pandora sua, abrir ela, lembrar de algumas coisas que aconteceram lá atrás, como que isso se reflete hoje, por que você tem alguns padrões de comportamento, por que você ainda admite certas amizades, por que você ainda entra em determinados tipos de relacionamento, por que você ainda gasta tanto, por que ainda você come tanto, esconde as suas emoções em comida. Isso é resolvido, gente, dentro da terapia. E que é um trem mais fácil do que um site, um aplicativo. Você entra, põe seus dados bonitinho. O aplicativo fornece para você uma série de profissionais com linha terapêutica, com preços diferenciados, com abordagens diferentes. Tu pode testar. Gente, vocês podem ter uma videochamada com a pessoa e testar. Ah, deixa eu ver se deu, o jeito da pessoa falar, o jeito que ela toca a sessão. Deixa eu ver se combina comigo. Sabe? É tão acessível. Gente, eu já falei isso em vários episódios. Na minha época eu dependia de indicação. E aí, tipo assim, nossa, passei pela mão de gente assim que eu já não gostei de cara, mas era indicação. Aí eu já tinha fechado o pacote, aí eu tive que continuar. Não foi legal, não foi uma experiência legal. E hoje, assim, você pode fazer na tua casa, pode fazer dentro do carro, pode fazer no intervalo do trabalho, não tem que se preocupar com estacionamentos. Highwell atende em diversos idiomas. Eu sei que tem a galera aqui que me escuta que não é daqui. A gente, pelo que eu tava vendo na retrospectiva nossa, a gente está em 62 países. Então, às vezes, é o marido que precisa e às vezes é casado com um gringo. Tem em diversos idiomas. Então, assim, nem tem desculpa. Trate isso em terapia. Não vai tentar tratar gastando, comendo, se relacionando e fazendo merda. Outro. Aceite. Esse foi difícil. Esse eu não aprendi. Esse eu estou aprendendo. Aceite que você não está dando conta de tudo. Neste ano, como vocês sabem, eu, ou alguns, talvez, Andréia, com o que você trabalha? Tá? Eu sou empresária, hoje eu me considero empresária. Por muito tempo eu nem sabia como responder isso, eu sempre falava engenheira, mesmo não atuando mais. Mas hoje eu sou uma... Ai, olha que delícia. É muito gostoso estar trabalhando com obra em volta, porque tem uma britadeira lá embaixo e agora tem um cara batendo martelo aqui em cima. Mas vamos lá. Hoje eu sou empresária. Dentre as várias coisas que eu trabalho, então assim, eu sou sócia numa empresa de fitness, então eu produzo, faço marketing e estratégia nessa empresa. Sou social media de 3 profissionais, crio conteúdo. Eu presto serviço para agências, tem algumas agências parceiras que eu faço serviço de copy, então eu escrevo anúncio, página de vendas, é uma escrita persuasiva, escrevo sites para essas pessoas, crio o meu próprio conteúdo, posto conteúdo TikTok, Instagram, YouTube, os 2 podcasts, produzo bastante no TikTok porque lá eu sou monetizada também, sou sócia com o Maicon na produção dele tanto de conteúdo quanto das planilhas de treino, então eu ajudo ele na estratégia e cuido também da parte financeira, gerencio a Rafa, que atende vocês, mas também atende ao Maicon. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Então, assim, eu presto muito serviço, mas basicamente na área de marketing e conteúdo e nessa parte das publicidades. Tem as publicidades também em todos os meus canais. Então, eu tenho publicidade que é para Instagram, publicidade que é para TikTok, publicidade que são para os podcasts.
E neste ano, eu sou a pessoa assim, que, se sobrou 10 minutinhos e dá pra fazer isso, eu faço, não importa quanto custa. Andréia, você escreve aqui um site pra mim, X reais. Não, manda aí que eu faço. Então eu sinto que eu sempre tenho que estar produzindo. Só que eu também não sei a hora de dizer não. Porque eu sou daquela pessoa que quando vê o dinheiro, eu vou lá. Não, mas é só 100 reais. Não, daqui que eu faço. Mas é só 500. Então, daqui que eu faço. Então eu não nego. E isso, obviamente, nesse ano me colocou em situações muito difíceis, porque foi um ano que apareceu muita demanda. Começou daquele jeito que vocês sabem, né? No janeiro, meio, né, arrastando, tudo vai meio devagar. Passou ali o carnaval, o carro acelerou. E eu nessa de não pedir ajuda, de não querer dar pra trás, eu acabei assumindo mais coisas do que deveras. E aí, assim, e as consultorias, como que eu poderia esquecer das consultorias? E neste ano que eu implantei as consultorias, acabou me prejudicando muito nas entregas, porque as consultorias, elas são momentos que, assim, por mais que dure 50 minutos, quando você acaba uma consultoria, até você organizar a sua cabeça, sabe, você desligar daquilo que foi falado, não é assim, acabou a consultoria, eu sento para escrever um site. Não é assim. Então, e como é picado ao longo do dia, às vezes assim, eu almocei, eu tenho uma consultoria às 2 horas. Do almoço até as 2 eu não conseguia produzir nada. Então foi um ano que foi muito bagunçado. E chegou o momento que eu falei, cara, eu realmente vou ter que dizer que eu não tô dando conta de tudo. Mas demorou muito esse processo. E eu com essa dificuldade de abrir mão, eu com essa dificuldade de dizer, vamos mais devagar, eu me estrepei. Então, eu quase tive um burnout esse ano, e aí eu quero ser triatleta, e aí eu quero, sabe, eu quero abraçar o mundo com as pernas, e não deu certo. Então, assim, aceite que você não tá dando conta. Porque quando eu consegui abrir mão, quando eu fui olhando os trabalhos, eu falei, bom, esse aqui tá me pesando muito, vou ter que diminuir, esse aqui eu vou ter que retirar, esse eu não consigo mesmo fazer. Foi um alívio tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Então, assim, você não tem que provar nada pra ninguém. E eu sei que muita gente tá abarrotada de coisas, e não é nem pelo financeiro, mas é pela questão de querer ser útil, é pelo medo, talvez, de faltar lá na frente. Então, analisem muito bem para vocês não viverem sobrecarregados. Não é legal, não é bom, não vai te levar para um caminho legal. Outra coisa, se permita coisas novas. Gente, esse ano foi um ano que eu me desafiei muito quando, por exemplo, eu decidi ir pro triatlo. Eu sempre treinei para CrossFit, durante 7 anos eu treinei a nível competitivo, treinava muito, eram 3 horas por dia de treino. Mas era ali, fechadinho, confinadinho, dentro do box. Então você chega ali, você fica as 3 horas ali dentro e tal. Treinar triatlon também demanda várias horas, mas são em ambientes. Então, bicicleta, eu tive que ir pra rua, então eu tive que perder um medo de pedalar. Então é uma dinâmica assim, eu tenho 2 horas de pedal. Mas não são as 2 horas de pedal, eu tenho tempo antes me preparando, tempo depois. Às vezes no mesmo dia eu tenho corrida e eu tenho pedal. A natação, que querendo ou não, eu faço segunda, quarta e sexta. São quase 2 horas de natação, então eu tenho que ir pro lugar, então acaba sendo 2 horas, quase 2 horas e meia, porque é o tempo de eu tomar banho, o tempo de eu ir, de eu me organizar, então assim. É desafiador, é muito desafiador, só que também foi muito especial pra mim, porque eu voltei a conviver com pessoas, porque eu tava muito fechada, muito assim, trabalhando home office, sempre só eu sozinha, só eu e o Maicon. Então, assim, não foi fácil, não foi nada fácil. E me fez muito bem. E me fez tão bem viver essas coisas novas, nadar em mar aberto pela primeira vez, entrar numa roupa de borracha pela primeira vez, viajar para competir levando a bicicleta, conhecer lugares novos, conhecer Floripa. Foi muito legal nesse sentido, então, de viver coisas novas. Eu acho que, assim, o saldo desse ano no quesito viver experiências novas foi muito bom. Ter ganhado pódio, assim, não deixem de pelo menos esse ano fazer uma coisa nova. Tipo assim, muito top. Não espere ter dinheiro para investir, invista para ter dinheiro. Isso aqui parece um papo de coach,
mas é a mais pura verdade. Durante muito tempo eu carreguei aquele negócio assim: ai, não, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para investir. Ai, e hoje eu entendi que assim, o investimento é uma parcela que eu pago. Não é se sobrar, é uma parcela que eu pago. E o maior arrependimento que eu tenho é de não ter começado antes. É de ver em tudo que eu gastei nessa falácia de eu não tenho dinheiro para investir. Não. É em vez de pagar R$50 naquela blusinha, você pagar R$50 num CDB. É você colocar R$30 que seja, sabe? Quando você vê aquele dinheiro, o pouco que seja, quando você vê a mágica dos juros compostos, sabe? Dos jurinhos que você tem no mês, fica ali e ele fica mais um composto e mais um composto. Gente, sério, pra nossa autoestima, quando você vê assim um dinheirinho guardado, porque a gente acha que a gente vai começar a guardar dos 5 mil, 10, não, a gente começa, ganha-se nos tostões, é aos poucos mesmo. Mas se tu não começa hoje, quando vai passando dos 30, começa a dar um desespero de você ver que você não guardou nada, que você não investiu nada, que você não juntou nada. Então assim, não espere ter dinheiro para investir. Você precisa investir para ter dinheiro, isso é fato. Penúltimo, conviva com pessoas. Esse ano me mostrou que por mais que eu ame o isolamento, eu ame o meu silêncio, eu amo a minha solidão, as pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas. A gente cresce afiando uma pessoa na outra. Desde a pandemia, que eu deixei a engenharia e aí eu entrei nesse mundo de todo serviço que eu presto ser muito sozinho, é só eu e a casa. Então, desde 2020, vai 4 anos, que eu tô sozinha. Então, e eu fui me isolando cada vez mais. E eu acho que o isolamento, ele puxa isolamento. Quanto mais isolado, mais você quer ficar isolado. E eu descobri que eu preciso das pessoas. Nós precisamos das pessoas. Então, por exemplo, o fato de ter começado o triatlo foi uma das coisas que eu me lembro que quando eu comecei, que foi lá em maio, eu até falei pro Maicon, cara, eu acho que eu tô precisando ver pessoas. Então, tem o dia de corrida que é em grupo, tem o dia da natação que são aula com mais pessoas, tem os simulados nos finais de semana que são mais pessoas. Então, assim, fiz uma grande amizade ali dentro, descobri como ainda é possível, depois de adulto, a gente fazer boas amizades. E eu acho que isso voltou a me humanizar um pouco, porque a gente vai ficando fechado, a gente vai ficando isolado, a gente vai embrutecendo. Então a gente vai perdendo a paciência com muita coisa. Então, eu acho que assim, se eu for pensar nesse ano, a melhor coisa que me aconteceu foi definitivamente entender que eu preciso de pessoas. E você também precisa. Então, assim, conviva. Eu sei que o silêncio, eu sei que o isolamento, ele é bom, mas ele embrutece. Ele deixa a gente um animal. Ele animaliza a gente. E por último, o seu inimigo não é a falta de tempo, o seu inimigo é a distração. Eu sei que muito, que eu procrastino. Não, eu até coloquei aqui, você está distraído. Este ano tirei momentos para ficar off total e produzir menos. E nestes momentos onde eu produzi menos, onde eu não estava no celular, eu estava com a mente aberta, tipo, sentada numa cadeira olhando para uma parede branca, foram momentos onde afluiu demais a minha criatividade, as minhas ideias. Foi um ano até que eu produzi menos nas redes sociais, mas foi um ano onde eu tive muito ganho. Foi um ano onde eu consegui produzir coisas fora da rede social muito grandes. Então, e eu acho que eu precisava desse ócio, de estar parada, de estar, sabe, ruminando os meus pensamentos. E eu sei que muita gente assim, eu não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Eu não vou tirar esse projeto do papel. Não é que você não tem tempo. Eu sei que tem muita gente que não tem tempo, que abraçou muita coisa e se lascou. Mas a grande maioria das pessoas que está me escutando está distraído. Você está distraído com rede social, você está distraído com celular, você está distraído com compras, você está distraído com TV, com séries, você está distraído. Pode olhar que essa tua procrastinação ela é muito mais distração do que a procrastinação de fato, do que o empurrar com a barriga. E eu espero, então, vamos fazer até um recap aqui. Então, primeiro,
Não negligencie seu instinto, não dê o passo maior do que a perna. Traumas e experiências você trata em consultório, trata aqui ó, com Dona Raioel, que eu vou deixar aqui embaixo. Se permita coisas novas, aceite que você não está dando conta, não espere ter dinheiro para investir, conviva com pessoas e tente não se distrair tanto. Tire intervalos, momentos onde você precisa estar off, onde você precisa estar desligado. É o melhor presente que você pode se dar. Façam uma lista dessa para vocês. Gastem um tempo pensando merdas que eu permiti, que eu aceitei, que eu deixei e que eu não posso repetir no ano que vem. E terapia, de fato. É o que mais vai te ajudar a tomar melhores decisões, a não se martirizar por decisões que você já tomou, que vai te ajudar a enfrentar momentos onde você está distraído, onde os seus traumas estão falando mais alto, onde seu ego está falando mais alto. É o lugar seguro onde você pode se abrir e uma pessoa vai escutar. Às vezes eu vejo as pessoas, elas estão com a necessidade de ser ouvidas. Tem um profissional para isso. Você não precisa depender de, meu amigo precisa me ouvir, meu marido precisa, minha mãe precisa... Não. Tem um profissional que além de te escutar, ele vai te acolher e ele vai te ajudar a tratar. Ele vai te ajudar no caminho do autoconhecimento. Isso se chama terapia. Isso é terapeuta. Vou deixar aqui embaixo o link. Entra por ele, baixa o aplicativo, faz um teste, dá uma sapiada, como eu sempre falo. Isso já é uma métrica importante pra gente. Entra lá, sente o drama, vê como é que é. Tem um cupomzinho de desconto, Andréia20, que na tua primeira contratação do teu plano terapêutico, você ganha 20% de desconto. Então não é mais desculpa. Coloca isso como meta, que ano que vem, pelo menos, tu vai estar terapeutizado. Para chegar no final do ano e, como eu pude ser triste se em 2025 eu estava terapeutizado. É a grande meta do ano. Um beijo, até a próxima.